Há dias em que eu acordo e nem sei se quero levantar. Meu corpo parece pesar 1 tonelada, como se estivesse grudado na cama. Meus olhos abrem, mas não há pressa. Não há nada me puxando para fora do quarto. Eu fico ali, olhando para o teto, contando as sombras que a luz do lado de fora faz na parede. E penso, hoje vai ser igual ontem, igual anteontem, porque eu me daria ao trabalho de sair. Tento me forçar a seguir com o dia. Levanto, vou até o banheiro, ligo o chuveiro. Mas paro ali, de toalha na mão, sem energia para tirar a roupa. Parece tudo tão inútil. Tomar banho, escovar os dentes, escolher uma camisa. Por quê? Pra quê? É como se cada gesto fosse um esforço gigante e, no fim, não importasse mesmo. Eu me lembro de quem eu era antes, de como adorava ler até tarde da noite, de como sorria nas minhas aulas, de como trocava mensagens com amigos só para dizer algo bobo. Parece outra vida. Parece que foi com outra pessoa. Às vezes tento lembrar como era sentir aquilo tudo: paixão, curiosidade, alegria. Mas é como se minha mente estivesse envolta em névoa. Nada parece real, nem eu mesmo. Tem dias em que eu tento entender como cheguei aqui. Fico sentado no sofá, olhando para as paredes do meu apartamento, como se elas pudessem me dar uma resposta. Tento reconstruir a linha do tempo na minha cabeça. Foi depois que ele morreu? Foi antes? Eu me lembro de estar cansado por muito tempo. Não cansaço físico, mas mental. Como se eu carregasse um peso invisível, mas constante. Eu nunca fui do tipo que falava muito sobre o que sentia. Acho que aprendi cedo que era melhor guardar para mim. Minha mãe também era assim, forte, calada, sempre fazendo tudo sozinha. Mas por dentro, ela sofria. Eu via, mas ninguém falava sobre isso. E agora eu me pego repetindo o mesmo ciclo. Sou adulto, deveria estar bem. Tenho teto, tenho trabalho, vida boa. Então por que eu não consigo simplesmente melhorar? A verdade é que a tristeza foi entrando aos poucos. Primeiro, foram os livros que parei de ler. Depois, as ligações que deixei de retornar. As aulas que comecei a dar sem nenhuma energia, como se eu estivesse ali, apenas no corpo. Eu via as pessoas rirem e me perguntava: como? Como elas ainda conseguem sentir alegria? Como elas ainda têm vontade de viver o dia? E eu, cada vez mais, ia sumindo. Sozinho. Silencioso. Sem entender por quê. Foi numa quarta-feira qualquer que eu recebi uma mensagem da Ana, uma das minhas alunas. Ela escreveu: Professor, senti sua falta nas aulas. Suas palavras sempre me fizeram pensar de um jeito diferente. Espero que esteja tudo bem. Li 2 vezes. Depois, li de novo. E não sei porquê, mas dessa vez, alguma coisa dentro de mim rachou. Eu nem estava esperando, mas comecei a chorar. Não era tristeza, era cansaço. Cansaço de fingir que eu estava bem, de tentar segurar tudo sozinho. No mesmo dia, liguei para minha irmã. Há semanas eu vinha evitando conversas longas, mas dessa vez atendi quando ela ligou. A voz dela do outro lado da linha foi suave. Você tá dormindo? Eu disse que não, e as palavras começaram a sair sem controle. Eu não sei mais quem eu sou. Eu acordo e não tenho vontade de nada. Parece que eu sumi. Foi a primeira vez que eu admiti em voz alta o que eu vinha sentindo. E ouvir minha própria voz dizendo aquilo foi assustador e libertador. Então decidi procurar ajuda. Marquei uma sessão com uma terapeuta. Chegar até lá foi difícil. Eu me sentia estranho, como se estivesse ali por engano. Mas quando entrei na sala, respirei fundo. O cheiro de madeira, a luz baixa, o silêncio acolhedor. Foi a primeira vez em muito tempo que eu senti que podia parar. Parar de tentar entender sozinho. Parar de me odiar por não estar bem. Foi a primeira vez que pensei: talvez eu mereça cuidado. Foi numa sessão de terapia, depois de semanas tentando encontrar palavras para explicar o que eu sentia, que eu simplesmente parei. Fiquei em silêncio por um tempo longo. Não porque não tinha o que dizer, mas porque de repente percebi que não precisava justificar nada. Olhei para ela e falei: é como se eu tivesse desaparecido. Só isso. E chorei. Não foi um choro dramático, cheio de soluços. Foi um choro cansado, aliviado. Como se pela primeira vez eu permitisse a mim mesmo sentir sem julgamento. Comecei a entender que eu carregava uma culpa pesada.
Achava que se eu pedisse ajuda, estaria admitindo fraqueza, que eu era um fardo. Mas naquelas conversas, eu comecei a ver que vulnerabilidade não é fraqueza, é coragem. Comecei a reconhecer padrões que eu nem sabia que estavam ali. A forma como eu me cobrava demais, como me culpava por estar triste, como achava que deveria resolver tudo sozinho. E ao reconhecê-los, pude começar a mudar. Não foi rápido. Houve dias em que eu acordei com o mesmo peso. Dias em que eu queria desistir da terapia, da rotina, de tudo. Mas havia pequenas vitórias também. Uma caminhada curta no parque, um café tomado sem pressa, uma mensagem respondida sem sentir culpa por ter demorado. Eu estava aprendendo que melhora não significa ficar novo de novo. É mais como recuperar aos poucos a capacidade de respirar. Hoje ainda tenho dias cinzentos. A diferença é que agora eu sei que eles são temporários. Não preciso ter todas as respostas. Não preciso me forçar a estar bem o tempo todo. E isso por si só já é uma forma de alívio. Voltei a ler. Não tanto quanto antes, e não sempre com a mesma paixão, mas há um prazer novo nisso. É como se cada página me lembrasse que eu ainda consigo sentir algo, que eu ainda estou aqui. Às vezes, é só isso que preciso. Lembrar que sou capaz de seguir em frente, mesmo que devagar, mesmo sem entender tudo. Se você está ouvindo essa história e se reconhece nela, saiba que não há vergonha nenhuma em se sentir assim. Você não está sozinho, nem fraco, nem quebrado. Você só está passando por algo difícil. E passar por isso não significa falhar. Significa ser humano. A força verdadeira não está em nunca cair. Está em levantar, em continuar, em buscar ajuda quando precisar. E, acima de tudo, em permitir-se sentir. Porque é nos sentimentos que encontramos o caminho de volta para nós mesmos. Chegamos ao fim desta história. E eu agradeço por você ter ficado comigo. Se estas palavras encontraram um lugar aí dentro, talvez você também encontre algo especial em outras narrativas que compartilhamos aqui no O Eco da Sua Força. Fica o convite para continuar essa caminhada conosco, explorando os próximos vídeos. E para que possamos seguir juntos, convido você a se inscrever no canal.